Fala aí, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos chegando para atualizar você de tudo que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu sou Chiquinho Faustino, radialista dos canais Rádio na Veia Tricolor e Rádio Tricolor Web, sempre atualizando você de tudo que acontece dentro do São Paulo. Vamos lá, as novidades, mercado da bola, especulações, um pouquinho da política, que é a política do São Paulo, deixa eu contar, gente, tá um negócio sério, complicado. Eu vou atualizar você de alguns nomes. Dorival conversou com o Vitor Sá, trago detalhes para você nesse vídeo de hoje, por isso que eu peço para você ficar até o final do vídeo para você não perder um só conteúdo que nós iremos falar aqui para você. Chamando a sua inscrição, o seu like, que é principalmente o seu like, e peço para você também compartilhar o nosso vídeo, tá? Gente, vamos começar pelo mercado e especulação. O São Paulo monitora Brian Ocampo, né? O time dele é o Cádiz, da segunda divisão do futebol espanhol. O ponta uruguaio tem 26 anos, tem contrato até o final do mês e a tendência é que não renove. Ou seja, o contrato dele termina agora no dia 30 desse mês, 30 de junho, tá bom? Então, caso isso aconteça, o jogador uruguaio se tornará uma oportunidade de mercado atraente para o São Paulo. A informação trazida pelo meu colega jornalista Rafael Emiliano trouxe aí a informação, portanto, que o São Paulo estaria monitorando a situação do Brian Campor. Ele atua na segunda divisão do futebol espanhol. É um ponta de velocidade, ponta esquerda, joga pelos dois lados do campo, tanto na esquerda como na direita. Deixa aí o seu comentário, o que é que você acha, né? É aquilo que a gente fala sempre aqui, é a oportunidade de negócio que o São Paulo vai buscando, né? Sobre o Arboleda, tem uma notícia aqui saindo. O segundo radar da bola, o Inter fez uma consulta referências de Arboleda e avalia possível investida. O Internacional de Porto Alegre realizou uma sondagem sobre o zagueiro Robert Arboleda, que atualmente tem contrato com o São Paulo até dia 27, aliás, é 2027, né? 30 de dezembro de 2027, 30 de dezembro de 2027, né? E busque mais informações e detalhes antes de decidir se avançará no negócio, né, ou não. Uma das consultas feitas pelo clube foi ao defensor Félix Torres, atualmente no Colorado, e companheiro de Arboleda na seleção equatoriana. A diretoria procurou saber mais sobre o perfil do zagueiro, comportamento no dia a dia, postura no vestiário e características fora de campo. Arboleda é visto internamente como um nome de experiência e liderança para reforçar o sistema defensivo. Neste momento, o Inter analisa o cenário e ainda não formalizou uma proposta sequer, mas uma grande possibilidade existe numa investida e segue avaliando aí o zagueiro Robert Arboleda. Bom, o São Paulo já deixou claro recentemente que não vai contar com a Arboleda, inclusive a Arboleda vive um imbróglio muito grande com o São Paulo por exemplo, não vai ser reintegrado, tá de férias, ganhou férias assim como os outros jogadores também ganharam, porque é de lei agora, né? Os caras não tiraram férias no mês de janeiro, enfim, não curtiram muito aí, agora todos os times se sentiram obrigados nessa parada para a Copa fazer isso, né? Dar essa colher de chá de férias aí para eles, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui para vocês agora. E o Arboleda, ele não é inegociável. Ele é um cara que está no mercado. São Paulo o São Paulo coloca o Arboleda no mercado, não por empréstimo, para vender, né? Se vier uma proposta pagando aquilo que São Paulo acha que, por exemplo, acha que deve fazer o negócio, os valores, São Paulo vai vender o Arboleda, tá? Não faz mais parte dos planos ali da comissão técnica e nem também, claro, da própria diretoria do São Paulo.
Recentemente, por falar em não faz mais parte dos planos, recentemente o staff do Luan recebeu uma sondagem de 3 equipes do futebol brasileiro: Chapecoense, Fortaleza e Atlético Paranaense. Tudo ainda em caráter oficial, mas mostrando assim que o jogador ainda tem um bom mercado. Apesar disso, ele tem a preferência de permanecer e buscar o espaço com Dorival Júnior. Hoje pela manhã a gente apurou, junto a nossas fontes, que o Luan não deve ficar. Luan não deve ficar. O contrato dele vence no final da temporada. A comissão técnica, comandada pelo técnico Dorival Júnior, não deve querer, assim, por exemplo, não vai fazer esforços nenhum para continuar com o Luan. Ele não faz parte desse projeto, desses planos do segundo semestre ali para o Dorival Júnior. Então, a tendência é que o Luan seja negociado, tá? A tendência é que o Luan seja negociado, tá bom? Então, tem contrato até o final da temporada. Não só o Luan, Negruti não, o Yang, Negruti renovou até 2030. O Yang, goleiro Yang, também deve encerrar o seu contrato. Inclusive os dois, tanto o Luan quanto o Yang, deve, se quiser assinar um pré-contrato, agora já pode assinar um pré-contrato. Se quiser, a partir de julho, melhor dizendo, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato. Então os dois não fazem parte ali, talvez, desse projeto, dessa situação envolvendo ali uma permanência ou não dos dois, tá? Ou não dos dois. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer sobre um pouquinho da votação que houve ontem e a permanência do presidente do Conselho Deliberativo, Oteniares de Abreu Júnior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o São Paulo vive uma crise política onde todos os conselheiros são mais do mesmo, na minha opinião, né? Tudo puxa só para a sua sardinha e aquilo, né? Eu acho que eles estão procurando saber quem é o menos pior para se candidatar a presidente do São Paulo, né, que agora em dezembro será as eleições. Então estão procurando saber quem é o menos pior. Essa aqui é a verdade, né? Procurando saber quem é o menos pior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com exclusividade, certo? Vamos lá. Caso o São Paulo feche com um zagueiro português que está na mira do São Paulo, é uma probabilidade esse zagueiro chegar, o zagueiro português, Domingos Duarte, caso cheguem a um acordo, a informação trazida pelo colega Alexander Vieira, caso feche com o São Paulo, Domingos Duarte teria um custo mensais entre 700 a 800 mil reais por mês. Apesar de estar otimista, o staff diz que não tomará nenhuma decisão antes do fim de semana. Ou seja, Newton deu uma congelada. A gente perguntando sobre o Newton, volante do Botafogo. Deu uma congelada ali o Newton em relação às negociações ali com o São Paulo, tá? O volante Newton. Já o Domingos Duarte é uma grande possibilidade, sim. Se ele... já inclusive São Paulo já estipulou esses valores de 700 a 800 mil por mês, né, do zagueiro ambidestro, né, trabalha muito bem a bola pelo lado direito e aí entrou de vez na mira do São Paulo precisa contratar. Dorival pediu ali na faixa de 3 a 4 reforços, né, para o segundo turno aí, né, o segundo semestre do futebol no Brasil. Então, essas são as informações sobre o zagueiro Domingos Duarte. E sobre o Vitor Sá, vem na cabeça o Vitor Roque. O Vitor Sá é um jogador que tem 32 anos, mas é um jogador que tem uma pedida do Dorival Júnior. E eu tenho uma última informação, né, que eles, em relação o contato dele diretamente com pessoas de dentro do São Paulo, né?
São Paulo que estuda ter jogadores mais ganhadores de duelos nesta janela, né? O Dorival entende que o time tem bons atletas técnicos, mas precisa de outras características para conseguir ser mais constante nos jogos. São Paulo precisa de jogador forte, né? Características diferentes. Então, esse é o perfil que o São Paulo busca em relação aos jogadores que quer contratar. Na verdade, o São Paulo busca um zagueiro, um volante e um ponta esquerdo, certo? Um ponta esquerdo. Muita gente falando de meia. Olha, não tem meia. Neste momento, o Dorival não estipulou esse tipo de contratações, tá? Talvez com a permanência do Marcos Antônio. O Marcos Antônio que vai fazer aquele homem ali, o terceiro homem de meio de campo, enfim. Vai depender do sistema de jogo no qual ele opte a jogar. Essa que é a grande verdade, tá? Então não existe meia, né? E a última informação, as três últimas aqui do vídeo de hoje, só pedir para a galera deixar o like, né, gente? Deixa o like que é muito importante. O like é de graça, vocês vão ajudar bastante na colaboração aí para o YouTube integrar mais, né? Entregar mais aí os nossos vídeos, tá? Não é integrar, é entregar mais, tá? Os nossos vídeos, tá bom? O São Paulo, gente, voltará de férias no dia 17 de junho para iniciar a intertemporada, comandada pelo técnico Dorival Júnior. São Paulo já marca a data, né? Segundo o Alexandre Vieira, a apuração dele, e é setor de São Paulo, dia 17 de junho para iniciar a intertemporada comandada pelo técnico Dorival Júnior. O período contará com treinamentos, avaliações físicas e a possibilidade de amistosos ou jogos treino. Durante a pausa, Sabino e Lucas Moura seguirão tratamento no Refis Plus, enquanto o Bobadilha disputará a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. Nas categorias de base, Igor Felisberto, Diógenes, Pedro Ferreira e TT defenderão a seleção brasileira sub-20 em amistosos contra o Chile. Já o Nicolas e o Luca reforçam uma equipe sub-20 do clube comandada por Júlio Batista. O Nicolas e o Luca vão descer para o sub-20. Olha, eu não gosto que o São Paulo faça isso, né? Mas, enfim, vamos ver. Né? Eu não gosto que o São Paulo faça isso. Chama os garotos, desce os garotos. Acho que esse planejamento aí é horroroso, cara. Esse planejamento aí eu não gosto, tá? Se esse é o planejamento de trabalhar com a base, eu acho horroroso. Eu não estou de acordo. Eu sou da discórdia em relação a isso. Eu não gosto desse tipo de situação. Né? Eu acho horroroso. Então, para mim, não dá. Se for assim, para mim não dá. Eu acho horroroso. Então, só para atualizar, só para oficializar, então, galera, tá aí na tela, portanto, né? Tá aí na tela, portanto, deixa eu ver aqui. Tá aí na tela, portanto, a galera que vão estar presente. O São Paulo se representa. Falei na tela, mas apareceu aqui. A galera se representa, portanto. Não tá indo? Teve algum problemazinho. Depois a gente coloca então, né? Depois a gente tenta colocar então. Então a turma se representa dia 17 aí, tá? Dia 17. Não deu. O São Paulo então anunciou oficialmente, dia 17, a volta das férias. O time se representa no CT da Barra Funda, né? E aí, isso aí que a gente tá falando para vocês, tá? Porque os jogadores que vão para a base, né? Desce, sobe, eu não gosto. É um estilo de trabalho deles que eu não gosto, tá? E o Lucas e o Sabino estão, durante a pausa para a Copa, estão trabalhando aí, né? Estão fazendo os trabalhos de recuperação durante esse período da pausa aí, né? O Lucas Moura e o Sabino. Bom, ontem o Oito em Ares teve a votação aprovada, né? Pois é, o Oito em Ares está de volta à presidência do Conselho Deliberativo de São Paulo após a votação
ser decidido por somente 2 votos, 120 a favor contra 118 contras, né? Contra os 118 contras aí, os contras, os 2 que foram não foram a favor do retorno aí do Outem Ares de Abreu Júnior. O Outem Ares volta à presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, né? E indica já o novo presidente do conselho, presidente do Conselho de Ética, né, do Conselho Consultivo de Ética, e o vice-presidente é o ex-presidente Leco, ele que assume aí a vice-presidência. Então o Outem Ares já chegou e já decidiu aí muitas coisas dentro do São Paulo. Ontem a votação era decisiva pela a permanência ou não do Outem na presidência do Conselho Deliberativo. E aí 120 votos foram a favor e 118 foram contra, tá? Então só para lembrar para vocês. Vocês lembram daqueles atacantes que fala, que a galera sempre fala nas lives da gente, né? Alan Lescano? Pois é, exatamente, ele mesmo. O Flamengo tá de olho nele, hein? Só para anunciar aqui para vocês. O Flamengo monitora a situação dele. Bom, o Vitor Sá já conversou com o Dorival. O Dorival teve uma conversa agora recentemente com o Vitor Sá. O Dorival quer muito o Vitor Sá. Então os dois já conversaram, tiveram uma conversa bem aberta, né? O atacante Vitor Sá, ex-Botafogo. Pois é, o Dorival e ele tiveram uma boa conversa. A informação que saiu agora recente é que ele e o Dorival bateram altos papos ali. Então o Dorival quer muito o Vitor Sá, né? E aí aquela coisa, né? O Vitor Sá, para ele vir para o São Paulo, eu já até falei ontem no grupo de membros que eu participo do blog do São Paulo, do Zanqueta, né? E a galera toda lá, eu falei, para ele vir para o São Paulo, ele precisa baixar a pedida salarial dele, tá? Baixar a pedida salarial dele. Então o Dorival teve uma boa conversa com ele, conversa bem amigável mesmo, com o Vitor Sá. Vitor Sá aí que tá aí mais forte ainda, tá esquentando a situação, o negócio entre ele e o São Paulo Futebol Clube, muito mais agora, depois do bate-papo com o Dorival com ele, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, gente!